Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Nossa análise para o índice Dow Jones dessa semana inicia-se aqui com um gráfico de 1 hora. Então vamos lá, pessoal. Na semana passada a gente já havia comentado da possibilidade de um índice aqui continuar a fazer o seu movimento de alta, mas também tínhamos aqui a possibilidade dele fazer o seu movimento corretivo, chegando em regiões de demanda. Percebam que essa região de demanda até a gente considerou uma região secundária deste último movimento que havia acontecido, tá? Esse último movimento de impulsão com a expectativa do rompimento da quebra de estrutura do topo anterior. Então, o mercado abre já e continua sua movimentação de alta aqui sem muita tendência, mas também sem dar aquele direcionamento para um movimento de queda. Então, continuamos com estruturas de alta. A nossa estrutura principal ela acaba sendo esticada, então a gente trabalha com a estrutura principal deste sentido, tá? Então, considerando este fundo, essa é a nossa estrutura principal e aqui o nosso topo prévio. Por que topo prévio? Porque ainda não tivemos um fundo sendo rompido para considerar uma movimentação de baixa, uma movimentação corretiva e de fato considerar aqui um topo. Para considerar essa região como topo, precisamos de um fundo sendo rompido. O fundo mais óbvio para ser rompido, claramente, acaba sendo este último movimento aqui que tivemos na sexta-feira. Mas percebam que é um micro movimento. Eu consideraria como uma tendência mais forte este fundo aqui. Até porque este fundo foi responsável por capturar essa liquidez e dar continuidade na movimentação de alta. Então, para mim, este é o fundo que até o momento segura o nosso movimento de alta. Caso tenhamos essa movimentação sendo rompida, a probabilidade do índice vir corrigir até os 50% da estrutura é maior, tá? É grande. Então, aí você se pergunta, Thiago, onde que está o nosso 50% dessa estrutura? A gente coloca nossa ferramenta, vou pegar a caixa de Gann, não vou pegar a Fibonacci. A gente pega a caixa de Gann, coloca do fundo até o topo, ou do topo até o fundo, dependendo de como tiver configurado aí a sua ferramenta, tá? Então, o importante é que o ponto mais baixo esteja aqui, né? Então, se a gente está observando uma movimentação de alta, eu quero encontrar os 50% dessa estrutura. O 50% da estrutura está exatamente nesta região. E logo aqui abaixo nós temos os 79% dessa estrutura, tá? Isso quer dizer que se o preço continuar caindo daqui de cima até aqui embaixo, quer dizer que ele corrigiu 79% desse meu movimento impulsivo. Compreenderam? Então vamos lá. Abaixo dos 50% são as regiões de interesse comprador, tá? A região de prêmio, tá? Região de desconto, tá? A região onde é interessante estar comprando. Então, como região de desconto, nós temos esse primeiro bloco de ordens aqui que nós já vimos marcado na semana passada, tá? Então a gente estica aqui a referência dele. Mas caso o preço chegue aqui sem criar liquidez, tá? O que é ser sem criar liquidez, Thiago? Se o preço vir reto nessa região, tá? Eu não consideraria uma operação compradora aqui. Tá? Eu esperaria ele romper o fundo, talvez trabalhar aqui nesse Fair Value Gap, tá? Romper o fundo e depois dar indícios de alta. Eu não compraria no risco já nessa região, tá? A não ser que ele crie uma bela liquidez, que é um fundinho antes dessa região, toque nessa zona de bloco de ordens e daqui saia um movimento de ignição, tá? Mas para você ter uma confirmação maior, você pode esperar ele fazer o rompimento do topo em tempos gráficos menores, tá? Voltar, testar a demanda e continuar seu movimento de alta, ok? Aqui nós estamos no gráfico de 1 hora, esse desenho que eu fiz, tá? Você pode observar nos gráficos do intraday, tá? 5, 15 minutos, beleza? Então, essa região aqui, pessoal, aqui tem um bloco de ordens, mas eu não gostaria de marcar ele. Até vou marcar ele. Vamos fazer aqui uma correção. Tá? Eu vou tirar desse bloco de ordens e vou trazer para esse aqui. Tá? Ele é um bloco de ordens maior. Essa região a gente vai usar como ponto de liquidez. Então aqui, pessoal, quando o preço toca nessa zona,
aqui a gente já tem que ficar atento, tá? Porque o preço pode começar a reverter a partir dali, beleza? E mais abaixo acabamos tendo mais um bloco de ordens. Eu vou pegar o pavio como todo ali também, porque ele pode capturar liquidez, tá? Então, essas seriam as nossas regiões. Esse aqui de cima também, tá? Mas é uma região um pouco mais fraca, vamos colocar dessa forma. Eu vou deixar, tá, ele aqui para servir como referência, mas a gente não pode esquecer desse ponto, esse ponto aqui de liquidez. Esses outros aqui eu vou já deixar com uma outra coloração, tá? Como zona de demanda. E aquele aqui em cima, este aqui, eu vou deixar assim um pouco mais acinzentado mesmo, tá? Então, da nossa estrutura, são essas as marcações, tá? Aqui embaixo, ela já acaba não servindo mais. O nosso fundo prévio, nosso fundo, né, de fato, vem para essa região. Nossa quebra de estrutura agora acaba sendo esta. Tá? E por que, Thiago, que agora este ali é o fundo? Porque este foi o fundo que rompeu o topo anterior. Tá? Então, ela é a nossa estrutura atual. Aí temos aqui uma continuidade de quebra de estrutura, caso o preço continue rompendo. E agora a gente vai fazer uma análise micro, pessoal. Deixa eu só esticar essas referências aqui. O que seria análise micro? É onde que o preço se romper, começa a fazer a correção que a gente está esperando para cá, para vir buscar aqui nessas zonas de demanda. Tá? E para essa região, eu vou considerar este fundo aqui. Ó. Este fundo aqui. Na minha concepção, na minha leitura, esse seria o fundo mais óbvio, que caso seja rompido, comece um movimento descendente. Beleza? Mas a gente pode utilizar também leituras secundárias, pessoal. Tá? Em vez de considerar aqui uma correção, né, agora a gente vai para um outro cenário. Em vez de considerar uma correção a partir do movimento do rompimento e vir trabalhando com movimentos de baixo até aqui embaixo, até aqui nessas regiões de demanda, a gente pode analisar também essa estrutura aqui, tá, como um movimento secundário. Então percebam que aqui ó, no gráfico de 1 hora nós temos as médias de 200 passando próximo dessa região. Tá? Então, você sabe que para começar um movimento corretivo, a gente precisa do rompimento desse fundo. Tá? Então, se nós estamos em um movimento de compra, e aqui nós temos a confluência da média de 200, por estatística, se o preço chegar nessa região, ele vai ter uma defesa compradora, tá? Com a possibilidade de vir romper o topo ou vir buscar a próxima região de liquidez que for formada aqui dentro dessa estrutura. O que seria uma região de liquidez? Rompeu, formou um topo, rompeu novamente. Aqui é uma região de liquidez. Tá? E se nós observarmos com muita atenção, essa nossa estrutura secundária, ela tem um bloco de ordens aqui na sua extremidade. Ó, só ajeitando, temos um bloco de ordens aqui. Depois desse movimento, movimento impulsivo. Tá? Média de 200 aqui próximo. Então, região de liquidez aqui também, com esses fundos. Opa, deixa eu anotar. Então, aqui, nossa leitura secundária. Se este fundo for rompido, nós temos aqui um movimento corretivo um pouco maior, indo buscar as regiões de demanda lá na parte inferior do gráfico. Tá? Essa região aqui a gente até pode refinar pelo gráfico de 15 minutos. Só dar uma refinada. E percebam, pessoal, que também, ó, essa região também foi bem defendida, tá? Então, é a mesma teoria que a gente fez a leitura aqui no gráfico de 1 hora. Se este fundo for rompido, o preço vai até lá embaixo. Então, imagine o gráfico como um fractal, tá? Agora, se a gente tiver essa região sendo rompida, a probabilidade do preço vir até aqui embaixo é muito maior, tá? Então, fiquem atentos a esses possíveis movimentos. Temos aquele bloco de ordens e aqui até, ó, dá até para considerar essa região. Eu não vou deixar ela marcada no gráfico, mas é interessante você observar como que o preço se comporta a partir do momento que ele chegue nessa precificação aqui, ó, no 44.590, tá? Mais ou menos. Ok? Então, para o índice Dow Jones, é isso. Na tela estamos com o Euro-USD no tempo gráfico de 1 hora e na semana passada, em nossa última análise, nosso último panorama de mercado, comentamos de algumas regiões de oferta e possibilidades de capturas de liquidez e continuidade do movimento vendedor.
Porém, percebemos que essa semana foi um movimento até de uma valorização na paridade, né? Então, tivemos aqui um movimento de alta corretivo, teoricamente, até o momento, e esse movimento não foi tão expansivo, não foi tão agressivo assim. Então, por isso que a gente acaba considerando ele ainda como um movimento corretivo. Então, temos aqui, né, uma valorização da paridade, ok? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos começar as nossas marcações e correções. Vamos lá então, né? Lá para trás não temos nada, o IFR como está, normal. Bom, continuamos aqui com as nossas mesmas regiões, pessoal. Então eu preciso esticar aqui a nossa referência da estrutura que nós estamos trabalhando, ainda em uma estrutura macro de baixa, tá? Então essa região aqui acaba sendo a nossa região de topo. Temos aqui, ó, uma regiãozinha de oferta também, tá? E a gente não pode esquecer dessa marcação aqui, ó, de liquidez, tá? Por quê? Podemos ter este desenho aqui acontecendo agora, o que a gente imaginou já desde a semana passada. Perceba que o movimento vem subindo, deixa um topo bem próximo dessa região de demanda, o preço vai lá, toca nessa região, então também gerou liquidez aqui na parte de baixo. Porém, esse toque, acredito que tenha sido só um toque muito superficial. Ainda acredito na possibilidade do preço vir aqui, romper essa região para depois fazer o movimento, tá? Então vamos ficar atento a essa possível movimentação. De fato, uma estrutura secundária acabaria sendo este fundo aqui embaixo, tá? Então nós temos todo esse movimento ali de alta a partir daquele fundo. Por que aquele fundo? Porque, pessoal, ele foi o fundo que capturou liquidez aqui atrás. Ó, ele capturou o fundinho aqui, liquidez do fundo anterior, e rompeu essas regiões aqui de topo, tá? Microestruturas. Então, ela acaba sendo um fundo de referência. Aqui seria uma referência terciária, este fundo, tá? E eu já vou explicar por que uma referência terciária. Vamos lá. Movimento primário, tá? Movimento aqui de baixa, movimento corretivo e possibilidade de continuidade. Movimento secundário são os movimentos que estão acontecendo aqui, ó, de impulsão no euro, tá? E o movimento terciário seria o movimento que estaria a favor do movimento principal e revertendo o movimento secundário, com o rompimento do fundo e ativando o movimento principal, tá? O movimento primário. Aí todas as nossas movimentações estariam alinhadas num fluxo. Por quê? O movimento primário continua sendo o nosso movimento maior. O movimento secundário, que agora seria o movimento que estaria fazendo essa impulsão aqui, tá? Com a intenção de vir romper o fundo lá embaixo, tá? E o movimento terciário, Thiago, caso o preço chegue aqui embaixo, chegou aqui embaixo, rompeu um topo, ele vai começar um movimento de alta novamente, seria o nosso movimento terciário, porque ele estaria vindo para corrigir a estrutura secundária, né? Deixou um fundo, aí ele vem para corrigir a estrutura secundária. Beleza? Então, mais ou menos isso, pessoal. Essas questões de fractal no começo pode ficar um pouco complexa para vocês, mas daqui a pouco, com o entendimento, ela vai se encaixando e você vai se acostumando com ela. Por isso que operações de day trade e swing trade são probabilidades. Você tem que trabalhar com a probabilidade a seu favor. Por quê? Percebam que aqui a gente traçou alguns possíveis cenários e movimentos de tendência. Então, eu preciso ter um gerenciamento bem afiado, bem alinhado, conectar com a minha leitura para que eu possa tomar a decisão. Aqui é um movimento mais arriscado ou menos arriscado, né? Posso fazer essa movimentação aqui já ou não? Como, por exemplo, se o preço romper aqui este fundo, na volta dessa região, ele pode ainda romper aqui em cima para depois continuar o movimento, tá? Então, quando ele fazer, né, caso ele venha fazer essa movimentação e ele vir reto, se ele vir reto nessa região, pessoal, não é mais para comprar. É caso ele rompa, aí aqui vem uma movimentação vendedora. Aí você pode pensar em vender, desculpa, não comprar. Né? Por quê? Porque aí ele já capturou liquidez. Aí ele induziu operadores aqui a vender pelo rompimento.
volta, tira todo mundo e depois continua a sua movimentação. Tá? Então, existem algumas maldades no mercado que a gente tem que ficar atento. Ok? Então, para o EURUSD, a gente continua com essa leitura de movimento vendedor. Caso ele venha romper essa região aqui, a gente tem a continuidade do movimento até aqui embaixo e ali a gente fica analisando como que vai ser, como que será o seu comportamento. Ok? Alguns movimentos aqui a gente até poderia estar marcando essa região de extremidade, tá? Mas eu vou deixar ela de fora, não vou marcar e vou observar de fato o movimento, como ele vai acontecer aqui em cima, tá? E trabalhar com essas movimentações. Caso o preço rompa aqui essa região, volte para testar na sua região de demanda dessa estrutura e continue com o movimento comprador, a gente muda todo o viés vendedor e começa a pensar em compras, tá? Aí a gente altera aqui, faz o market shift na movimentação. Por que isso? Porque o preço rompeu as médias aqui, até as médias maiores de 200, está trabalhando acima dela. Então, pode ter essa movimentação de rompimento de topo. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. No gráfico de 4 horas, nós temos as médias de 200 se aproximando daquela estrutura, daquela extremidade da nossa estrutura. Tá? Então, o preço pode vir aqui, até mesmo fazer uma violação, tocar na 200 e vir capturar toda essa liquidez aqui abaixo e depois fazer essa movimentação de alta. Tá? Então, existem muitas probabilidades aqui que a gente vai estudar e precisa da movimentação aqui do preço para a gente tomar uma decisão, né? Qual a leitura que eu vou utilizar? Leitura vendedora ou leitura compradora? Tá? Então, se ele romper aqui, eu já não compraria o rompimento de topo, né? Até por conta das médias de 200. Então, eu esperaria uma volta. Tá? E caso ele ancore em médias menores e até a média de 200 de uma hora que está passando por aqui e saia com um candle de ignição, aí valeria o risco da compra com stop abaixo da região. Tá? E a intenção, obviamente, de vir romper as médias de 200. Se romper a média de 200, irá começar aqui uma correção de uma estrutura maior e a possibilidade de trazer o preço até aqui as regiões do 108, 930, 920 por aqui. Ok? Então, para o EURUSD é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado desse nosso panorama de mercado. Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.